Já está entregue o programa de governo e uma semana depois da posse falamos de primeiras impressões e de primeiros sinais por estes dias agitados da política nacional. Mas a análise não se esgota nas opções de Luís Montenegro. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Avançamos sem mais demoras. Eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula. Uma semana e meia depois da posse do governo, com o programa do governo já no debate parlamentar, o Miguel conclui no seu artigo semanal no Expresso que as coisas não começaram bem, mas pode ser que melhorem. Vamos lá tentar perceber nesta conversa o que é que tem vindo a correr mal na sua leitura e que expectativa positiva acaba por ser essa. Bom, eu acho que a história do logotipo foi mais importante do que se pensava. E depois disso também a apresentação daquele livrinho sobre a família por parte de Passos Coelho, juntamente com a mudança do logotipo, eu acho que criaram uma espécie de guerra civil e ideológica no país, separando as águas num momento em que temos um governo que tem um apoio parlamentar correspondente a menos de 30%. E, portanto, num momento que requer convergência e encontros entre projetos políticos diferentes, nós começamos praticamente com essa separação de águas, que é quase uma guerra civil ideológica, entre uma direita muito acantonada em valores do antigamente e uma esquerda que não quer renunciar àquilo que já tinha como adquirido e que era incontestável, como, por exemplo, a eutanásia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a não criminalização do aborto, etc. Ou seja, cavou-se aqui mais um fosso, não é? Cavou-se um fosso numa altura má e por questões que eu acho que estavam resolvidas por um lado, que eram desnecessárias de serem desencavadas por outro lado, e isso também não ajudou ao governo. Por outro lado, dá-me a ideia que o governo começou a passo de caracol, começou mais para a fotografia com aqueles dois conselhos de ministros, é que eles chamaram, o primeiro foi simbólico, o segundo foi informal, parecia que o primeiro era para fotografar os ministros, o segundo para fotografar os secretários de Estado, e não saíam dali, até que finalmente apareceu o programa do governo. Ontem começou o debate do programa do governo, as coisas já começaram a melhorar, sobretudo do meu ponto de vista pela prestação do primeiro-ministro, porque enquanto eu escrevo o meu texto é escrito quarta-feira, que até aí a ideia que me dava é que o primeiro-ministro era o elo mais fraco do governo, ou seja, que o governo tinha, sob o ponto de vista técnico, era um bom governo. Dentro do ponto de vista da da equipa de ministros e de secretários de Estado, é isso? Exatamente, dentro da sua orientação política, que é legítima, porque ganharam as eleições, era um bom governo. E o elo mais fraco parecia-me o primeiro-ministro, sobretudo os seus primeiros 10 dias de liderança, a mim pareceram muita forma e pouca substância, mas a partir de quinta-feira, já no primeiro dia de debate na Assembleia da República, eu acho que se assistiu a uma liderança política francamente mais forte da parte de Luís Montenegro e, sobretudo, sendo ele acusado de arrogância por Pedro Nuno Santos, etc., a sua prestação na Assembleia da República foi, de longe, a mais humilde delas todas. Na altura em que estamos a gravar, o programa está a ser ainda discutido, portanto nós não estamos a fazer uma avaliação total dessa discussão nem da sua apresentação, naturalmente. É preciso fazer aqui essa ressalva. Pois, eu estou a focar-me apenas na primeira manhã do primeiro dia de debate. Nas suas primeiras impressões, e é aliás isso de que falamos hoje neste podcast. Sobre o programa de governo e aquilo que é conhecido, que ainda não está muito explorado, mas já temos algumas ideias, alguma intenção ou alguma das medidas lhe merece uma primeira leitura? Bom, eu acho que o governo fez bem em não abdicar daquilo que era, chamemos-lhe assim, o core business do seu programa eleitoral, ou seja, a descida de impostos. Acho que esteve bem nisso. Porque se o fizesse, no fundo, o governo renunciava a ter programa, tinha apenas como programa o programa da oposição, que assenta essencialmente na satisfação das reivindicações do funcionalismo público, dos vários setores
da função pública, que têm reivindicações em cima da mesa e que parece que a urgência em satisfazê-las é o único programa político de governação. Se olharmos para aquilo que são as propostas do Partido Socialista para a esquerda e do Chega também, o único motivo para haver governo é satisfazer as reivindicações dos corpos profissionais da função pública. Mas o Luís Montenegro tinha, além dessa promessa de olhar para essas reivindicações, satisfazer algumas, outras prestações ao longo dos anos e estudar outras, ele tinha também uma imagem de marca, uma marca d'água no seu programa eleitoral, que assentava na descida de impostos e na fé, na crença de que o crescimento económico iria amortecer essa perda de receita do Estado. Esse crescimento económico que o programa do governo prevê que seja 2,5% este ano, 2,7% para o ano que vem, e a acabar no final da legislatura em 3,5%. Bom, vamos a ver se isso acontece ou não acontece, mas a verdade é que se o governo não tem ido por aí, como eu disse, renunciava àquilo que era o principal do seu programa político e mesmo da sua crença ideológica, que é aquela de que, baixando impostos às empresas e impostos sobre o trabalho, vai haver mais dinheiro na economia, vai haver mais consumo interno, por um lado, e eu lembro que foi o consumo interno no primeiro ano após a pandemia que permitiu à economia portuguesa crescer e sustentar-se, e por outro lado, descendo o IRC sobre as empresas, estas vão ter capacidade de investir e ao mesmo tempo de subir salários. Esta era a aposta do governo e eu acho bem que não tenha renunciado a ela, apesar de, obviamente, do cor de críticas de toda a oposição de esquerda. Ainda assim, Luís Montenegro, como referiu, decidiu incluir algumas propostas da oposição no programa, cerca de 6 dezenas, tanto quanto sei. A maior parte tem origem, aliás, nas propostas em ideias sugeridas pelo Partido Socialista e pelo programa do Partido Socialista. A oposição veio criticar, entendendo que se trata mais de um exercício de cosmética do que outra coisa, mas acha que a decisão do governo foi um bom ponto de partida? Eu achei isso um bocado insólito, achei até bastante ingenuidade, e sobretudo a minúcia com que o governo contabilizou as 60 medidas vindas da oposição e 32 do PS, 13 da Iniciativa Liberal, etc. Quer dizer, aquilo é um bocadinho, eu nem sei, parece que o governo está a distribuir bônus aos pobres. Por exemplo, o Partido Comunista, a medida do Partido Comunista é apoiar a indústria conserveira. Isto chega a ser ridículo, não é? Quer dizer, não sei o que é que o governo pretende com isto, se era destrunfar a oposição, suavizá-la, dizer, não, olha, nós até fomos ao encontro do seu programa nesta medida e naquela. Achei um bocadinho ingênuo, para não dizer ridículo, mas pronto, quer dizer, o governo pode sempre dizer que estamos abertos ao diálogo, que vamos a pescar várias medidas dos outros programas. Não acho que isso seja relevante, sinceramente não acho que seja relevante. Nem suficiente para esse diálogo, ao que parece também, não é? Isso já sabia que não seria. Agora, aquilo que vai ser determinante, Paula, para mim é como é que o governo vai tratar de facto as reivindicações, sobretudo das forças de segurança, dos professores, dos oficiais de justiça e depois as Forças Armadas, porque as Forças Armadas, por dever de ofício e por natureza, estão aparentemente caladas, não desfilam nas ruas, não fazem greve nem manifestações, agora têm razões acrescidas para estarem descontentes. Faltam 10 mil efetivos nas Forças Armadas, está-se a discutir o SMO muito por causa disso, e é um problema que está em cima da mesa e que, pelo facto de ficar para trás no tratamento em relação a todos os outros setores da função pública, não quer dizer que não seja o mais premente e o mais importante de resolver. E a forma como o governo vai atalhar a isso, a quantidade de recursos financeiros que vai ter que mobilizar para isso. E ainda há 2 dias tivemos um aviso do Conselho de Finanças Públicas dizendo atenção, porque se no ano passado nós tivemos 1.600 milhões de superávit nas contas públicas, em 24 não esperamos ter mais do que 500 mil e, portanto, não há grande folga para satisfazer todas essas reivindicações. Portanto, a maneira como o governo conseguir dialogar com isso e resolver esse assunto vai ser absolutamente determinante, não só para as contas deste ano, não só para o orçamento de 2025, mas também para o cumprimento ou não da legislatura.
E serão as cenas que ainda teremos que ver dos próximos capítulos. O que já sabemos é que esta proposta governamental vai suscitar 2 moções de rejeição, a do PCP, que já foi anunciada quando ainda nem sequer havia governo, e a do Bloco, decidida na véspera da apresentação do programa de governo. Acha que isto é o caminho para estes partidos fazerem oposição? Bom, eles saberão melhor do que qualquer pessoa. Agora, eu acho que, sobretudo, o anúncio da moção de censura do PCP, eu acho que mesmo entre os militantes do PCP aquilo não colhe, quer dizer, não tem validade, é apenas uma manifestação de uma posição de princípio. Não se pode, de facto, anunciar que se vai votar contra um programa que não se conhece. E um governo que não existia na altura, porque ainda estava a decorrer a contagem dos votos da imigração. É verdade, quer dizer, portanto, aquilo de facto é como a frase do anarquista: se há governo eu sou contra, e se o governo tem programa eu também sou contra, portanto eu sou contra tudo, não é? Aliás, a estreia parlamentar de Paulo Raimundo na Assembleia da República, quando todos os líderes parlamentares começaram por saudar o governo, e Luís Montenegro começou por saudá-los de volta a todos eles, Paulo Raimundo disse: vou começar com uma saudação, e quando se esperava que ele saudasse o governo, ele saudou os profissionais que estão em luta. Isto diz logo a que é que o PCP vem, não é? E quanto mais decresce em número de votos e em número de deputados presentes na Assembleia, mais o PCP parece intransigente e de facto não disposto a qualquer espécie de diálogo. Falemos então sobre o papel do PS. Já sabemos que em relação ao programa de governo vai haver uma viabilização, já foi pré-anunciada, mas a verdade é que tem havido declarações do lado socialista a antecipar já um chumbo do orçamento para 2025. No entanto, essa não foi ainda a ideia de Pedro Nuno Santos, que esta semana deu uma entrevista à TVI. O Miguel acha que, no seu artigo, diz que o líder do PS esteve bem. Quer destacar aqui em que temas é que acha que saiu melhor? Eu acho que foi a melhor intervenção que eu lhe vi até hoje. Foi a mais sólida, a mais confiante, a mais espontânea. Eu acho que ele, de facto, desta vez não esteve com jogos políticos. Simplesmente, e ao ser espontâneo, ao ser verdadeiro, ele mostrou bem a encruzilhada em que nós estamos, ou seja, e o dilema em que não só o Partido Socialista está, mas o próprio país está. Ele não vai viabilizar nem um orçamento, nem uma governação seja contrária àquilo que o Partido Socialista defende. E isso, por um lado, é legítimo, por outro lado, torna inviável a médio e a longo prazo a subsistência deste governo. Eu percebo esta posição de princípio, é muito difícil de sustentar. Nós vemos já que dentro do Partido Socialista há várias vozes que se pronunciam para que não haja uma pré-determinação de chumbar o Orçamento de Estado antes de o conhecer e antes do próprio Partido Socialista poder apresentar alternativas e poder dizer, quando houver orçamento, não, o caminho não é esse, está aqui outro caminho. Mas é difícil, de facto, ao Partido Socialista, ao contrário do que Luís Montenegro diz, quando diz: se não votam contra o programa do governo, vocês têm a obrigação de então viabilizar toda a execução desse programa do governo ao longo dos 4 anos de legislatura. Mas essa é a posição que também é legítima do Luís Montenegro, mas não pode ser a posição do Partido Socialista, porque não só o Partido Socialista tem o mesmo número de deputados que tem o PSD, menos 2 KDs iguais ao PSD, como de facto não se pode ser alternativa ao governo deixando o governo governar sempre com um programa que não é igual ao nosso. Seria diferente se o governo tivesse uma maioria parlamentar na Assembleia. Não sendo esse o caso, a posição do Partido Socialista não pode ser outra. Por outro lado, eu gostei muito da parte da entrevista de Pedro Nuno Santos, em que ele se pronunciou sobre a tal apresentação do livro feita por Pedro Passos Coelho e os valores enunciados naquele livro, por aquela Assembleia e pelo próprio Pedro Passos Coelho. E eu gostei muito da forma como Pedro Nuno Santos se demarcou daquilo. Acho que foi onde ele esteve mais brilhante e, de facto, onde ele assumiu a separação de águas e claramente assumiu qual era a posição dele e do Partido Socialista. Falemos então de Pedro Passos Coelho. Já falámos aqui mais ao de leve, e eu agora queria lhe perguntar o que é que acha, qual é que é, na sua opinião, o objetivo de Pedro Passos Coelho quando apresenta um livro que é polémico, chamado Identidade e Família, e deixa recados para Luís Montenegro sobre quais devem ser os entendimentos que ele deve fazer na política, nomeadamente à direita e com o Chega. E ele não escondeu publicamente que seguiria um outro rumo para este governo. Isto é mais um problema para Luís Montenegro.
Paulo, essa pergunta é uma excelente pergunta. Eu tenho-me feito ao longo destes últimos dias. O que é que Passos Coelho quis com aquilo? Porque para aqueles que acham que ele está a tentar abrir caminho ou para derrubar o Luís Montenegro no PSD ou para mais tarde se candidatar à presidência da República, eu acho que é um trilhar de caminho errado, porque é quase impossível qualquer das duas conquistas ser feita com tamanha divisão de águas, mesmo dentro do próprio PSD, porque nós sabemos pelas sondagens que a maioria dos militantes do PSD e dos votantes do PSD não quer uma aproximação ao Chega, e que a maioria deles não se revê naqueles valores que Pedro Passos Coelho foi patrocinar naquela Assembleia que, como eu escrevo, era um misto de saudosistas do Estado Novo, do Movimento Nacional Feminino, um padre negacionista dos abusos sexuais da Igreja, etc. Quer dizer, aquilo era uma Assembleia quase de gente das catacumbas, não é? Do pior da Igreja Católica, o pior da direita, o pior dos valores supostamente patrióticos ou nacionais, e faz-me impressão que Pedro Passos Coelho se tenha encostado àquilo. Não sei se ele estará a ver bem as coisas, estará um bocadinho à toa. Eu estava convencido pessoalmente que ele se tinha decidido afastar de vez da política, definitivamente. Aliás, acho que não estou a trair nenhum segredo se disser que há tempos me encontrei com ele e tive uma conversa pessoal com ele. Foi isso que ele me disse, que se tinha afastado definitivamente da política, mas depois disso viu regressar naquele comício da AD, também teve uma intervenção infeliz, juntando imigração e insegurança, e agora vejo aparecer a patrocinar uma coisa destas e eu fico um bocadinho sem perceber qual é o objetivo dele. Agora, eu não concordo consigo quando diz que ele criou um problema a Luís Montenegro. Eu acho que, pelo contrário, ele é capaz de ter resolvido definitivamente o problema do Chega a Luís Montenegro. E creio que já na apresentação do programa do governo, quando Luís Montenegro, virado para a bancada de André Ventura, disse: nós não distinguimos portugueses de bem de portugueses de mal, Luís Montenegro já estava a usar essa liberdade nova que em grande parte foi proporcionada pela intervenção de Pedro Passos Coelho, porque aquilo foi de tal maneira extremado que Luís Montenegro fica mais livre de poder dizer para dentro do partido, onde de facto há uma franja grande de pessoas saudosistas do fascismo e atraídas pela convivência com o Chega, ele ficou mais livre de poder dizer: com esta gente não vamos a lado nenhum, e com esta gente o partido será repudiado por uma grande maioria de portugueses. A verdade é que o PSD não esteve representado nessa apresentação, o que não deixou de ter leitura política, não é? Claro, mas isso, eu creio que isso já foram ordens que vieram mesmo de cima do Luís Montenegro. Foi avisado e a cautela que ele exerceu não foi a mesma que Pedro Passos Coelho teve. E com a análise ao regresso de Pedro Passos Coelho à agenda política, saímos do tempo regulamentar e entramos no improviso. Voltamos a olhar para o conflito no Médio Oriente. Esta semana ficámos a saber que morreram 3 filhos do líder político do Hamas, vítimas de um ataque aéreo na faixa de Gaza, e também ouvimos do presidente dos Estados Unidos dizer que discorda da abordagem de Netanyahu e acrescentar que considera que Israel está a cometer um erro. O discurso internacional endurece, Miguel, mas nem por isso os factos mudam. Os factos não mudam. O único facto que mudou é que houve uma retirada muito grande do exército israelita do sul da faixa de Gaza, mas por outro lado Netanyahu disse que os planos para invadir Rafah se mantêm integrais. Nós sabemos que Israel encomendou 40.000 tendas, nas quais diz que espera alojar 500.000 palestinianos depois do ataque a Rafah. Ora, estão 1 milhão de palestinianos lá na zona. Portanto, quer dizer que Israel só tem planos para abrigar metade dessas pessoas, depois de ter destruído definitivamente todas as suas habitações, e só tem planos para abrigar metade delas, e à razão de 12 pessoas por tenda. É inacreditável como é que um país reconhecido, membro das Nações Unidas, aliás um Estado criado pelas próprias Nações Unidas, desrespeitando todas as decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas, friamente anuncia que está disposto a varrer
uma cidade onde estão 1 milhão de pessoas e que já está a preparar as tendas onde vai abrigar os que sobreviverem. Isto é verdadeiramente inacreditável. É verdade que Mafalda disse que as pressões crescem. A França falou pela primeira vez em aplicar sanções a Israel, mas a França é um grande vendedor de armas a Israel, desde o início, desde há muito tempo. E eu creio que enquanto pelo menos esse passo não for dado internacionalmente, a nível pelo menos da União Europeia, que é acabar com o fornecimento de armas a Israel, essa discussão, por exemplo, está na ordem do dia na Alemanha, já há manifestações contra o fornecimento de armas por parte da Alemanha a Israel, mas a França seria de facto um grande exemplo se desse o passo em frente. Agora, eu sem ofensa para os meus amigos franceses, a França tem a política externa mais hipócrita de todos os países ocidentais e, portanto, são capazes de dizer uma coisa e fazer outra. E os Estados Unidos também. Joe Biden teve um célebre telefonema de 1h30 muito tenso, diz o Departamento de Estado americano, com o Netanyahu, ralhou muito com ele, mas na tarde desse mesmo dia estava a aprovar um novo fornecimento de armas a Israel, entre os quais as célebres bombas de 900 quilos, quase 1 tonelada, que eles despejam por cima das já arrasadas cidades da faixa de Gaza. Portanto, na prática, toda a gente já percebeu que Israel tem em curso um genocídio inqualificável à luz do direito internacional, conduz operações externas como foi o ataque ao consulado do Irão na Síria, num país terceiro em Damasco, que podem pôr em causa toda a segurança da região, todo o abastecimento de petróleo ao Ocidente, um ato de pirataria internacional, mas ninguém dá o passo decisivo, que é de facto banir Israel do circuito internacional diplomático, ou pelo menos do fornecimento de armamento. Começámos pela política caseira, terminamos no Médio Oriente, falámos de primeiras impressões e das últimas consequências de uma guerra. A sonorização deste episódio esteve a cargo do João Martins. Para a semana já sabe o regresso à análise da atualidade.